Olá, criaturas distanciadas do meu coração. Eu sou o professor DJ Kinsey, do ângulo de Camboriú. Dou aula de língua portuguesa e de arte. Hoje, na aula de arte, nós vamos falar sobre o módulo 7, na página 57. Por favor, todo mundo abrindo a apostila lá agora. Abriu? Que bom! Porque hoje nós vamos falar sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Todo mundo, seja de que idade for, já ouviu alguma história do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Já ouviu falar sobre a Emília, sobre a Narizinho, sobre o Pedrinho, as aventuras do Pedrinho, sobre a tia Anastácia, sobre a Dona Benta, sobre o Visconde de Sabugosa, sobre o Quindim, sobre o Marquês de Rabicó e tantos outros personagens que um homem chamado Monteiro Lobato, esse cidadão super simpático aqui, criou lá na década de 20. E aí vem um grande debate. Será que todas aquelas histórias que são contadas no Sítio do Pica-Pau Amarelo são faladas, são contadas pelo próprio Monteiro Lobato? Aí que está a grande sacada de tudo isso. Ele é o autor dos livros. Ele criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não necessariamente ele conta as histórias. Mas, professor, que confusão é essa? Acontece que ele criou um narrador para contar todas essas histórias. E esse narrador, ele pode ser ou terceira pessoa ou primeira pessoa. Mas antes de eu entrar nessa história de narrador, tem a coisa da ficção. O que é ficção? O que é fictício? Por que a gente diz que o Monteiro Lobato criou um mundo que existe dentro de apenas um sítio? Ficção é uma palavra derivada do grego fictio, latim fictio, desculpe. É complicado essas palavras latinas e gregas, né? Ficção significa invenção, imaginação, fingir. Mas, professor, minha mãe falou que mentir é feio, a não ser que você invente uma história de literatura. Uma história literária que seja interessante, que prenda, que seja cativante, assim como Monteiro Lobato fez. Mas não é para mentir para ninguém, não. Tô falando sério. O Monteiro Lobato não mentiu pra gente. Ele inventou histórias. Ele criou um mundo. E vive intercalando os narradores. Por exemplo, nas Memórias da Emília, que a gente vai ler um trechinho, tem o narrador em terceira pessoa, outra hora é a Emília contando um pouco da história, outra hora é o Visconde contando um pouco da história. Mas o Visconde e a Emília são personagens. O narrador é em terceira pessoa. Qual é a diferença disso? Bom, um narrador em terceira pessoa, ele tem uma visão geral dos personagens. Ele sabe tudo que aqueles personagens vão fazer, falar e pensar. O narrador em primeira pessoa, ele apenas participa da história e acompanha tudo que vai acontecer da maneira como ele vê. Se eu fosse um narrador da minha própria história, eu contaria a história do professor que ficou trancado em casa gravando pobres videoaulas. Brincadeira, são maravilhosas as minhas videoaulas. Não são? Oh, eu botei até meu chapéu especial para contar a história para vocês hoje. Bom, voltando aqui para a nossa videoaula. Existem várias maneiras de nós estabelecermos essas conexões entre o mundo real e o mundo imaginário. O mundo real é o que você e eu participamos. O autor também faz parte desse mundo real. Mas as histórias dele e o narrador que ele criou fazem parte do mundo da ficção. Pegou isso? Entendeu isso? Ótimo. Então vamos seguir. Quando esse narrador vai apresentar um personagem, ele pode fazer de duas maneiras. Ele pode apresentar um personagem na ordem direta ou de jeito indireto.
Diretamente, ele vai apresentar o personagem contando como ele é. As características, os hábitos. E de maneira indireta, vai ser dentro do decorrer da história, com as falas, com as atitudes que esse personagem vai ter. Por exemplo, a Emília, nós podemos dizer que dentro do trecho lido vai ser um personagem indeciso, mas em algum momento foi colocado pelo narrador que a Emília é uma pessoa indecisa? Isso aí você vai ler daqui a pouquinho. Falando em leitura, vocês vão fazer a leitura do texto do Sítio do Pica-Pau Amarelo chamado Emília resolve escrever suas memórias, as dificuldades do começo. Esse texto começa na página 58 e termina na página 63. Você vai notar que ao lado do texto tem 24 perguntas. Tem o texto e ao lado tem umas caixinhas com 24 perguntas objetivas. Ou seja, você escolhe a alternativa correta, se é a letra A ou se é a letra B. Durante as suas leituras, você pode fazer a leitura do texto mais de uma vez, você pode colocar ali já a sua resposta, se é A ou se é B, dessas 24 questões. Eu vou colocar o gabarito aí no fórum depois, tá? Depois que vocês fizerem essas 24 questões, vocês vão fazer as questões da página 65, 66 e 67. Também tem o teste na página 68. Podem fazer também todas essas questões. Então, 65, 66, 67 e 68. Ok? Também é importante que você entenda como que você deve se portar no fórum do Google Classroom. Eu coloco lá, todo dia, uma videoaula e coloco a atividade que você deve fazer em sala, ou seja, naquele dia. Depois eu coloco uma atividade, se tiver, de tarefa, que estipula um prazo para que seja feita. Ok? Sempre estou online em um determinado tempo do dia, respondendo as suas dúvidas no fórum. É só comentar embaixo que eu respondo. Ok? Bom, a aula de hoje foi isso, tá? Falei um pouco do Sítio do Pica-Pau Amarelo, falei o que são narradores em primeira pessoa e em terceira pessoa, né? Narrador em primeira pessoa é o personagem, narrador em terceira pessoa é aquele que vê a história de fora, sabe o que o personagem pensa, sabe o que ele vai falar. Lembrem-se disso, ok? E bons exercícios. Nós nos vemos no fórum. Até lá!